Olá a todos os ouvintes do canal Estratégia da Paz. E se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Hoje o tema do vídeo é a importância dos detalhes nas nossas vidas. Mas dessa vez a abordagem em relação aos detalhes será assim um pouco mais específica. Porque eu estava pensando assim, como que os detalhes eles fazem assim toda a diferença em diversas coisas. Por exemplo, quando você é detalhista assim, observando os fatos da vida, uma cena, por exemplo, você está ali numa cena da sua vida, tem outra pessoa ali, você às vezes está interagindo ou não, às vezes você é só um observador. E quando você presta atenção nos detalhes, muitas vezes, quer dizer, não é muitas vezes, você certamente vai tirar conclusões que as outras pessoas que estão observando as coisas de maneira assim mais superficial acabam não observando, e essas coisas acaba passando batido, né? E você conclui novas informações, você tem a sua percepção aumenta, entende? Então, às vezes se você aí é uma pessoa assim que não, às vezes sempre conclui a mesma coisa de um fato e observa assim que deve ter mais coisa ali acontecendo, mas que você teria curiosidade, ou isso até poderia mudar a sua vida, ter essa informação, né? Então eu recomendaria isso, que você treine seu olhar, né? Porque isso é uma questão de treino mesmo. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? De você olhar os detalhes, né? Um detalhe assim muito importante é você observar a expressão facial da outra pessoa. Observar nos detalhes mesmo, pequenas expressões ali. Não que você precise assim ser um super conhecedor de aqueles estudos de microexpressões e o significado. Não precisa de todo esse conhecimento. Claro que é bom ter um conhecimento a mais, mas às vezes só de você, assim, pro dia a dia, você observar aqueles pequenas expressões, é aquele detalhe ali que te entrega o jogo, né? Às vezes a pessoa tá falando ali uma coisa para você, mas você observando ali uma expressão diferente ali, você saca que ela tá pensando outra coisa, na verdade, né? E é um treino, né? Você vai sendo assim cada vez mais observador. E vai observando esses detalhes e vai percebendo o funcionamento das coisas. E saindo assim dessa parte mais do lado pessoal mesmo, por exemplo, quando você vai a uma exposição, observar obras de arte, por exemplo, quando você olha aquilo como se fosse uma obra de arte, só uma coisa assim, de uma maneira mais superficial, você perde muitas vezes a graça que tem naquilo, né? Porque muitas vezes a graça está nesses detalhes, que você tem que treinar o seu olhar para ver isso, né? Às vezes não tá ali claro, mas você olhando com mais atenção, você vai vendo às vezes que tem pistas, né? Alguns pintores ou escultores, artistas, eles deixam pistas. Eles querem, assim, instigar isso no observador, né? Eles às vezes não querem entregar ali tudo, deixar tudo às claras. Eles querem que a pessoa junte aquele quebra-cabeça na mente dela para
para revelar ali a real intenção daquela obra. Então é um exercício muito bom, sempre que possível visitar exposições de arte e observar isso, observar qual que é a pegada mesmo de cada obra, né? Principalmente assim, obras assim mais conhecidas, né? E às vezes até fazer depois uma pesquisa para tem até livros, né, que mostram com detalhe o que cada coisa queria dizer ali, né? O que às vezes uma cor colocada num sapato ali tem um significado. E aquele detalhe que faz toda a diferença, assim, se você vai ali só olhando, é uma pessoa ali com um sapato, e é só isso, você acaba perdendo um grande aprendizado que tem por trás disso tudo, né? E isso também na música, por exemplo. Algumas músicas, às vezes, elas são mais assim, não tem tanta profundidade, então às vezes é só aquilo mesmo. Só aquilo que está sendo falado e só aquele som mesmo e ok. Mas se você começa a pesquisar mais e ampliar assim, suas referências musicais, você começa a ouvir algumas músicas que você percebe ali que elas foram feitas ali camadas e essas camadas foram pensadas, muito bem pensadas, né? E proposital ali para fazer com que aquela pessoa ali que está ouvindo a música, que ela não ouça aquela música assim só como um fundo musical, entende? Como uma música para fazer outra coisa, para a música para tocar no elevador, música para quando você dirige, você vai ouvindo ali uma música, como para uma festa, algo assim mais para o entretenimento. Não, já é uma pegada mais de você ter que parar mesmo para ouvir aquilo, né? E não uma vez só, muitas vezes. Porque a cada vez que você vai ouvindo aquilo ali, é como se você. Como aquilo instigasse em você aquela vontade de descobrir algo dentro da música, né? Na própria letra, ou às vezes mesmo uma música que não tem letra, que seja só instrumental, perceber os detalhes do som, o que aquela referência ali de som desperta no seu sentimento e o que aquele sentimento traz na sua mente. E tudo isso tem a ver com detalhe, né? Que se não tivessem esses detalhes, já viraria outra coisa, né? Seria uma outra música. E essa questão dos detalhes também, que acaba fazendo muita diferença, é você observar a sociedade mesmo como ela é, né? Você perceber, observar o governo, a estrutura social, e você começar a observar os detalhes que sustentam toda essa estrutura. O que cada personagem desempenha ali, o que esses detalhes trazem à tona. E você vai treinando o olhar, observando esses detalhes. E aí você vai começando a perceber mais aquela realidade que faz parte do seu ambiente. Uma outra coisa que eu recomendaria, por exemplo, para treinar esse olhar para os detalhes, que pelo menos foi algo assim que
me ajudou muito, eu depois aí que já não era mais adolescente nada, eu resolvi fazer umas aulas de desenho, né? E eu sabia já desenhar assim relativamente, ah, não bem, mas sabia desenhar alguma coisa, né? Só que o conhecimento assim que foi desenvolvido comigo na escola de desenho, ou mesmo que eu desenhava em casa como diversão, era algo assim mais desenhando o que vinha na minha mente, algo mais assim que tendia sempre para busca da criatividade, né? Na escola eu também teve muito essa parte da busca pela criatividade, mas também algo também mais técnico, um desenho mais assim voltado para a parte arquitetônica, que você tem que fazer aquela construção, né? E, e foi isso, esse era o conhecimento que eu tinha, né? E, e depois que eu comecei a fazer essa aula de desenho, que era uma aula de desenho comum, né? E essa aula já tendia assim, para você pegar uma figura, observar os detalhes dela e tentar reproduzir, né? Começando com objetos, com embalagens, depois indo para natureza, árvores, depois animais, pássaros, animais e por último pessoas, né? Eu acabei saindo antes de chegar nas pessoas, que era, por incrível que pareça, o que eu mais queria fazer, mas tudo bem. Mas o interessante dessa aula, que ela forçava mesmo, você olhava ali a natureza e você começava a observar ali a camada de vegetação, e você tinha que pensar como que você ia reproduzir ali aquela camada, você colocar aquele sombreado, criar aquela coisa mais 3D, né? E até hoje, quando eu olho uma natureza, não é da mesma maneira. Depois de ter feito esses exercícios, né? Até dos animais. Quando olho ali as manchas que existem ali no pelo de um animal, sei lá, de um gato, por exemplo. E aí você vê que tudo aquilo traz um efeito, que são detalhes que mudam completamente o desenho, né? E isso fez com que eu treinasse mais a minha vista para detalhes, né? Para esses detalhes, porque é, é, é algo assim, como se diz, é uma consequência mesmo do processo ali de desenhar. Desse jeito aí que me foi passado, né? Por isso que eu recomendo sempre que tiver oportunidade de fazer cursos diferentes, mesmo que não seja algo muito voltado para sua área, é legal assim fazer coisas diferentes, porque elas vão trazendo para você um desenvolvimento em coisas que você nem achava que você encontraria ali, né? E uma outra coisa assim que é importante sobre essa parte de detalhe, né? É também, por exemplo, sobre às vezes por exemplo, você vai às vezes num bar, num restaurante, e às vezes o que diferencia um restaurante mesmo, às vezes é o detalhe ali que faz um restaurante, às vezes ele vai cobrar mais caro, ele vai ter
mudar completamente o público que frequenta ali aquele local, por conta às vezes de pequenos detalhes. Tudo bem, tem alguns casos, às vezes tem uma outra, ou vai ser um outro tipo de alimento ali que é servido, que encarece, mas muitas vezes são pequenos detalhes que tornam um local mais sofisticado mesmo, do que um local mais comum. Então, às vezes eu penso assim que algumas pessoas têm negócios assim, às vezes tem restaurante, e se ela prestasse atenção mais nesses detalhes, ela consegue ali ter uma clientela ali mais fiel, né? Às vezes um detalhe, sei lá, por exemplo, a pessoa que você contrata ali para atender as outras pessoas. Às vezes num restaurante mais caro, às vezes a pessoa até recebe ali às vezes é o mesmo salário, às vezes não muda muito o salário. Mas se a pessoa tem esse cuidado ali nos detalhes, na hora de selecionar a pessoa, saber observar bem aquela pessoa o que ela vai transmitir ali na hora que ela está atendendo o cliente, né? Que faz com que aquele cliente se sinta ali à vontade, ou que traga o sentimento certo que o local quer oferecer, né? Então isso é um detalhe, por exemplo. Não é apenas às vezes ir lá eu vou contratar tal pessoa com perfil tal, olhando ali só às vezes um currículo ou o que está muito no papel, né? Não, olhando os detalhes ali na hora do lidar com a pessoa. Porque esses detalhes fazem muitas vezes toda a diferença. Às vezes dependendo assim quem a pessoa contrata, ela monta todo um time ali de pessoas que às vezes, quando ela não está ali no negócio, essas pessoas às vezes agem de maneiras ali que não comunicam bem a ideia ali do local, às vezes pode ser a ruína do negócio, por conta de um detalhe, né? E assim como outras coisas, como o detalhe no capricho, às vezes, de como o local assim foi decorado, ou a limpeza mais impecável, né? Tudo isso vai trazendo, ele vai montando um cenário, né? E muitas pessoas às vezes ignoram isso, às vezes pensam que é só vou cozinhar ali, fazer isso mesmo e tudo bem. E esses detalhes vão modificando a maneira como as pessoas enxergam as coisas, né? É um outro aspecto assim que eu acredito que seja bem importante para observar detalhes assim no dia a dia. Também às vezes é na educação dos filhos, na escola, por exemplo. Hoje em dia, assim, quem tem uma condição financeira um pouco melhor, muitas vezes opta por uma escola particular, né? E muitas vezes essa pessoa que está buscando esse ensino, ela quer observar também esses detalhes, esses pequenos detalhes que vão fazer com que ela pague ali aquele valor e sinta que que ela está fazendo um bom investimento ali no filho dela. Então ela vai observar esses detalhes assim de capricho, de um tratamento diferenciado.
um ambiente mais limpo, iluminado, os professores assim com maior entusiasmo. Além disso, observar, por exemplo, nos professores algo como não só, por exemplo, um professor, uma professora de história, se ele tem muito conhecimento sobre aquilo, por exemplo. Ok, esse conhecimento é importante, só que muitas vezes as pessoas começam agora a prestar mais atenção em detalhes, por exemplo. O que aquela pessoa, aquele indivíduo, qual ideia ele vai passar para o meu filho, por exemplo. Por exemplo, assim, quais valores aquela pessoa traz com ela. Porque a criança acaba absorvendo o ambiente, e quando existe assim tem um adulto ali que ele tem ele tem ali um professor, assim, ele acaba formando um pouco ali da opinião desse adolescente, criança, que acaba se espelhando muitas vezes nos professores. Então, acaba tendo o detalhe, né? Seria o trivial seria ensina tal matéria, mas o detalhe seria o que essa pessoa passa, quais são os valores, quais referências esta pessoa tem para tornar aquele ambiente mais rico e diferenciado em informações, né? Então, mais uma vez, né? O detalhe está aí para diferenciar as coisas. Então, o detalhe seria assim algo como na história do João e Maria, eles iam jogando os pedacinhos de pão na floresta, né? Se eles voltassem para pegar cada pedacinho de pão ali para voltar para casa, seriam os detalhes, né? Os detalhes seriam esses pequenos pedacinhos de pão que levam a pessoa para a resolução da charada. Então, o detalhe é muito importante em diversos aspectos mesmo. E hoje em dia, se vocês observarem, tem uma tendência muito, muito grande em alguns setores se voltar mais para essa questão de você olhar a mesma coisa e fazer ela de uma maneira diferenciada e detalhada, né? Na literatura, por exemplo, temos a Agatha Christie, Sherlock Holmes também. Nessas coletâneas de livros policiais, você treina muito esse lado assim de prestar atenção em tudo, de tentar olhar ali as coisas como elas são, pegar as pistas e dessa maneira desvendar ali, no caso deles, o crime ali que ocorreu, né? Mas trazendo para a vida real, né? Que a maioria de nós não precisa assim desvendar crimes, né? Mas desvendar assim o que está acontecendo antes da coisa às vezes acontecer, né? Você já observar essas pistas e se antecipar, né? Você não precisa, por exemplo, se você gosta de assistir filmes, séries, novelas, séries, se você ali desde o primeiro capítulo
da série, novela, ou desde os primeiros minutos do filme. Você ali já começa a observar certas características ali dos personagens e certos comportamentos. Você já consegue começar a tirar certas conclusões, mas observando sendo muito detalhista. Não adianta assim, às vezes a pessoa começa a ser levada muito pelo senso comum, né? E acaba que ela acaba no decorrer ali do que ela tá vendo, se for algo mais assim bem elaborado, ela vai vendo que o que ela pensava a respeito do futuro ali da história, os argumentos vão sendo derrubados, né? E se essa pessoa olha ali com uma certa cautela, pega esses detalhes ali, aí começa até a observar ali como que aquilo tá sendo interpretado pelos atores, né? E ela vai percebendo assim, nesses detalhes o que está ali por baixo ali do que aparenta. E quando chega ali no final da história, ela já tem assim boa parte dos elementos solucionados, né? Não, ela não tem tanto assim, as coisas não surpreendem tanto ela, né? A não ser que seja algo assim bem muito mais elaborado, que aí fica mais difícil para qualquer um conseguir concluir o que ia estar por trás de todo aquele enredo. Por exemplo, também para quem gosta assim de decoração, né? Muitas pessoas hoje em dia acabam seguindo certas tendências e imitando mesmo uma maneira ali de decorar o cômodo da casa ou a casa toda mesmo, uma maneira assim que, entre aspas, está na moda, né? Então ela acaba ali decorando tudo. Não sei, por exemplo, se ela vê numa revista ou num vídeo que é legal colocar um livro de arte, sei lá, ou de moda em cima da mesa de centro da sala. Ela vai lá e põe esse elemento. Só que o problema é que ela não percebe às vezes que esses detalhes teriam que ter um significado dela, que vem do interior dela, para que a pessoa que entrasse ali, visitasse ali, ou para ela mesma, às vezes é uma pessoa que nem recebe tantas visitas, mas para ela mesma, assim, se sentir ali fazendo parte daquilo, né? Então, ela, por diversas partes da casa, ela deixaria esses detalhes com um significado, né? Que traria um significado, né? Então, digamos assim, às vezes é uma pessoa que gosta muito de histórias em quadrinho. Ela poderia pôr um livro ali que traz um pouco disso. Entendem? Às vezes a pessoa nem gosta, não gosta nada de moda e pôs ali um livro de moda que não tem nada a ver. Isso é só um exemplo, né? De muitos, assim, que às vezes a pessoa faz ali aquela casa que não tem nada a ver com ela, né? Porque ela não parou para pensar nessa questão dos detalhes que vão trazer o significado ali para aquele local. E ou também às vezes não faz algo assim muito igual a uma cópia exata do que ela viu em outro local. Que às vezes tem
tem detalhes, mas que não significam nada, né? Porque poderia ter até uma decoração assim com uma quase ausência total de detalhes. Mas isso, se é algo que vem de dentro da pessoa, essa falta de detalhes teria o significado de algo da pessoa mesmo, de não ver sentido em algo, em um local onde ela habita com muitas coisas, né? Como, sei lá, uma decoração assim, mais assim, minimalista, escandinava, que com tudo assim, muito mais assim, enxugado, assim, né? Mas tem, digamos assim, a pessoa que optaria por isso teria um significado, entendeu? Para ela. E sempre observando isso, o detalhe que sai de dentro da pessoa, né? Isso serve também, eu falei, dei um exemplo aqui de decoração, mas serve também para moda, né? Às vezes a pessoa ela fica o dia inteiro no Instagram ou observando ali o que as pessoas estão usando, qual que é a tendência. Só que ela reproduz exatamente aquilo que ela viu ali na rede social, né? Ela não para ver assim qual que é a vontade dela ali, o que ela gostaria de expressar com a roupa, ou às vezes o que nem gostaria de expressar, às vezes gostaria de estar só com uma roupa confortável e ponto final, mas ela acaba não observando esses detalhes de dentro dela para ela colocar para fora, né? Às vezes hoje em dia ainda tem muitas mulheres, às vezes usam assim, diariamente um salto alto sem parar para pensar se é bem aquilo que ela quer usar todo dia. Pode ser o caso, às vezes a pessoa ela quer usar aquilo todo dia e tudo bem, mas às vezes algumas pessoas só reproduzem aquilo que elas veem os outros fazerem sem refletir, né? Às vezes a pessoa pega vários transportes públicos para chegar até o trabalho, ela tem que andar um bom pedaço ali na rua e se ela parasse para refletir, ela veria assim que às vezes talvez não fizesse muito sentido aquela vestimenta para aquela ocasião. Ela viu ali na revista, só que ela não sabe ali qual que é se aquela pessoa foi trabalhar ali de carro, por exemplo, que muda tudo, né? E por aí vai, às vezes as pessoas ficam só reproduzindo ali, me fingindo que elas vivem em uma outra realidade, né? Às vezes por exemplo, um ambiente que não sei muito, que suja muito, um ambiente mais sujo, como de um trem, um ônibus, e a pessoa usa uma roupa toda branca. Entende? Às vezes não vai fazer sentido. Ou uma pessoa que vai ter que andar muito pela rua, tem todo um trajeto complicado, às vezes inseguro também, e tendo que andar ali com uma bolsa chamativa ou uma bolsa de couro pesada. Às vezes, se ela refletisse sobre os detalhes que levariam ela ao caminho certo, ela perceberia que essas não seriam as melhores opções. Às vezes, para ela, naquele momento, a opção melhor seria algo diferente. Entendem? Às vezes seria uma mochila mais leve, impermeável, se ela toma muita chuva. E por aí vai, né? Se a gente começa a observar aí na sociedade, a gente vê que tem
muitas coisas acabam sendo forçadas e enfiadas goela abaixo das pessoas que não observam esses pequenos detalhes, né? Que fazem toda a diferença no dia a dia, no dia a dia das pessoas. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Fiquem aí com essa dica, assim, valiosíssima, né? Que é observar os detalhes. Os detalhes vão mostrar o caminho de muita coisa. Você vai perceber muita coisa ao seu redor que você achava que não estava ali, que nada estava acontecendo. E você vai ter muitas revelações, né? A partir de amanhã, você saindo aí de casa, observa cada pessoa, cada detalhe, cada expressão. Observar as pessoas da sua família. Você vai ver que você vai ter muitas surpresas boas e talvez também não tão boas, né? Mas você vai ter uma certeza, assim, que você vai estar com a verdade nas suas mãos, né? Que você vai estar sabendo, assim, olhar o mundo de uma maneira diferente e muito mais reveladora, né? Então, por hoje é só. Se gostou do vídeo, peço que dê um joinha e um like. Caso não, dê um dislike. Ou não, também nem like nem dislike. E se tem algo assim para acrescentar, algum comentário também, será muito bem-vindo. Até mais.